Olá, galera do sétimo ano, estamos aqui para a nossa videoaula. Hoje nós vamos falar sobre vírus, tá? E bactérias também. Então, vamos lá. Vamos iniciar com o capítulo 1 do livro do terceiro bimestre, tá? E esse capítulo se inicia na página 294. Vamos lá? Primeiro, uma coisa que é muito importante, que está logo nessa página 294, né? Falando sobre vírus, organismos sem reino. Por quê? Porque eles não foram introduzidos em nenhum dos reinos já estudados, né? Que vocês conhecem. Eles não estão presentes em nenhum desses reinos, tá? Por quê? Porque para ser considerado um ser vivo, né, o organismo ele deve apresentar algumas características que eu vou citar aqui agora. Ele precisa ter organização celular, ele precisa fazer um consumo de energia, ele precisa ter crescimento, duração limitado, capacidade de se reproduzir, possibilidade de sofrer modificações acidentais. Então, todas essas características são características de um organismo vivo, né, de um ser vivo, ok? E seguindo agora para a página 295, você vai observar algumas características dos vírus, tá? Então, os vírus, eles não possuem essas características aqui citadas, ok? Por isso, eles não são classificados em nenhum dos nossos reinos, né? Dos reinos que já conhecemos. Então, vamos ver as características dos vírus? Os vírus, primeiro, eles não são formados por células, tá? E nem apresentam também organelas. Essa é a primeira característica. Não são formados por células e também não apresentam organelas. Eles são compostos apenas por uma capa de proteína, tá? Essa capa de proteína é chamada de capsídio, ok? Esse capsídio é que envolve todo o material genético, tá? O material genético do vírus, ok? E existem vírus cujo material genético é DNA e outros vírus que é o RNA. Ok? Um é o ácido desoxirribonucleico e de outros é o ácido ribonucleico, ok? O vírus também só é capaz de se reproduzir quando ele infecta um organismo, tá? Então ele só se reproduz quando ele infecta um organismo. Quando ele está fora de uma célula, diz que ele está inativo, ou seja, ele não tem essa capacidade, ele está inativo, ele está fora de uma célula, tá? E tem forma parecida com a de um minúsculo cristal. Isso quando ele está fora da célula. Parece um minúsculo cristal e está inativo, tá? Por esse fator que os vírus eles são considerados parasitas intracelulares, obrigatórios. Então, por que obrigatórios? Porque eles precisam de uma célula para se reproduzir. Então, quando ele infecta um organismo, né, ele se reproduz através das células desse organismo. Tá? Então, quando ele está fora dessa célula, ele fica inativo. Então, ele é considerado um parasita intracelular obrigatório porque ele precisa de uma célula para se reproduzir. Ele precisa estar dentro de um organismo para conseguir fazer essa reprodução. Ok? E por esses fatores que a maioria dos cientistas não agregou o vírus em nenhum desses reinos. Tá? Por esses fatores aí, por essas características dos vírus. Ok? Ainda na página 295 está falando sobre a ação específica dos vírus, tá? Os vírus eles podem infectar, né, bactérias, podem infectar vegetais, animais. Então os vírus que infectam, né, os vírus de bactérias são aqueles que infectam bactérias, eles são denominados bacteriófagos, tá? Então vocês podem até observar um modelo, né, um desenho aí na página 295 do livro de vocês. Existem também vírus de vegetais, que eles infectam a maioria das plantas, tá? Existem também vírus animais, que infectam as células animais, e esses vírus, eles apresentam maior diversidade de forma, tamanho e estratégia genética e reprodutiva, ok? Então, os vírus animais, eles infectam as células animais e eles apresentam maior diversidade na sua forma, no seu tamanho e nas estratégias genéticas e reprodutivas, ok? O vírus infecta a célula animal e ao penetrar nela, o capsídio rompe-se
liberando material genético que comanda a síntese de proteínas virais. É assim o mecanismo de ação do vírus da gripe, por exemplo. Então aqui está dizendo como ele age, né? Como é que o vírus ele age? Ele infecta a célula animal e depois que penetra nela, esse capsídeo, que é aquela capa de proteína que envolve o material genético, ele se rompe, tá? E aí esse material genético ele é liberado dentro dessa célula, tá? E aí ele começa a comandar a síntese de proteína, ok? Exemplo dessa maneira de agir, né, no vírus animal, é o vírus da gripe, ok? Seguindo para a página 296, vamos falar sobre formas de transmissão dos vírus. Os vírus eles podem ser transmitidos, tá? De duas maneiras, da maneira horizontal ou da maneira vertical. A maneira horizontal, quando isso acontece, o ser vivo ele tem contato com o vírus exposto no ambiente, através de relação sexual desprotegida, superfície contaminada, por respirar o ar ou por ser picado por algum animal infectado. Então essas formas são as formas horizontais. O ser vivo ele tem contato com o vírus exposto no ambiente. E a forma de transmissão vertical é quando o vírus ele é transmitido da mãe para o bebê, seja durante a gestação, durante o parto ou durante a amamentação, tá? Então essas formas são as formas, essa é a forma vertical, tá? Nós temos ainda na página 296 do livro, mecanismos de infecção. Que mecanismos são esses? São algumas maneiras que o vírus tem de infectar, mecanismos que eles usam para infectar a célula, né? Pode ser, esses mecanismos de infecção podem ser por adesão, tá? Quando o vírus se liga à membrana celular, pode ser por penetração, quando o vírus entra na célula, pode ser por replicação, o material genético é copiado, tá? Por montagem ou por liberação, ok? Então, esses são os mecanismos de infecção, dessas maneiras. Essas maneiras são utilizadas pelos vírus para poder infectar uma célula, ok? Seguindo para a página 297, vocês podem observar primeiro lá em cima, uma infecção e a reprodução de um bacteriófago, tá? Um vírus que que infecta bactérias, ok? Vocês têm aí uma infecção e reprodução dos bacteriófagos. Isso aí é uma bactéria, tá? Na página 297 ainda, vocês vão começar a observar doenças causadas por vírus, tá? Então, as viroses, né? São doenças provocadas por vírus. O combate das viroses, ele é bem difícil, tá? Devido a três motivos, três razões, três fatores principais. Primeiro, as constantes mutações virais, ou seja, o vírus ele passa por mutações. Pelo tempo de reprodução, que é muito curto, ele se reproduz muito rápido, né? E pela grande quantidade de vírus produzidos a cada vez. Então, a cada vez, ele se reproduz em grande quantidade, tá? A melhor forma, né, ou a mais comum de se evitar algumas doenças virais é através das vacinas, ok? E seguindo para a página 298, vocês vão poder observar algumas doenças causadas por vírus, como a AIDS, a catapora, a cachumba, a chikungunya, a dengue. Vocês têm também a febre amarela, a gripe comum, a gripe H1N1, tá? Hepatite A, B e C, papiloma, a poliomielite, a herpes simples e a raiva. Além também, na página 304, da rubéola, sarampo e vírus da zika, né? E hoje em dia, mais atual de todos, que nós temos aí é o coronavírus, ok? Seguindo agora para a página 305, nós vamos falar um pouquinho sobre as bactérias. As bactérias, elas são organismos unicelulares, ou seja,
são formados por apenas uma única célula, tá? Elas só podem ser vistas com o uso de um microscópio. São procariontes, ou seja, elas não possuem membrana delimitando o núcleo, tá? De um modo geral, o material genético fica espalhado pelo citoplasma, ok? Elas apresentam sim parede celular, tá? Permite a troca de substâncias entre a célula e o meio onde ela está. E algumas bactérias dispõem ainda de uma cápsula que envolve sua membrana celular e nas quais se ligam os filamentos ou flagelos. Vocês têm aí, ó, uma imagem, tá, de uma bactéria. Vocês podem observar as estruturas, né, que formam essa bactéria, ok? Na página 305 ainda fala um pouquinho do modo de vida das bactérias. Nós podemos encontrar na natureza bactérias autotróficas, ou heterotróficas, tá? Autotróficas, aquelas que produzem seu próprio alimento, e heterotróficas, aquelas que não produzem o seu próprio alimento, ok? Tem aí na página 305 essa explicação que eu acabei de citar, tá? Seguindo para a página 306, vocês têm a classificação, tá? Quanto à forma. Então, as bactérias, elas podem apresentar formas variadas, ou seja, elas podem ter a forma de cocos, bacilos, espirilos e vibriões, ok? Então, vocês têm aí esses modelos do formato dessas bactérias. Elas podem apresentar essas formas de cocos, que é a esférica, bacilos, que são os bastonetes, espirilos, que são espirais, e vibriões, que são vírgulas, tá? Tem todos os desenhos estão aí na página 306, vocês podem observar, ok? Ainda na página 306, vocês podem observar também a reprodução das bactérias, tá? A maioria das bactérias, elas se reproduzem assexuadamente, tá? Por bipartição, chamada também de divisão binária ou cisparidade, tá? Uma bactéria divide-se em duas bactérias filhas exatamente iguais à bactéria mãe. Vocês têm aí esse modelo na página 306, ok? Também na página 306 está falando sobre a importância das bactérias. Elas são importantes? São sim. As bactérias, elas podem viver em associações com outros seres vivos, tá? Sendo benéficas para ambos, ou seja, uma relação harmônica, né? Ou sendo prejudiciais para o organismo hospedeiro, que é uma relação desarmônica. Então, nós temos aí esses exemplos na página 307, falando sobre a digestão da celulose, tá? Que são os animais ruminantes como bois, ovelhas e cabras, que eles apresentam em seu estômago bactérias capazes de digerir a celulose. Então, é uma situação aí, uma relação harmônica, né? Essas bactérias transformam a celulose em nutrientes que podem ser absorvidos, tá? Pelo sistema digestório do animal. Então, essa relação é uma relação harmônica. Seguindo, tem também a flora intestinal, tá? No nosso próprio intestino, há uma flora intestinal ou bacteriana, flora bacteriana, tá? Que também ajuda, essa flora bacteriana ajuda na digestão dos alimentos, tá? Na digestão dos alimentos, na produção de vitaminas, tá, ok? Então, também é uma relação harmônica, tá? Ainda na página 307, está citando também a importância das bactérias nas indústrias, como na fabricação dos queijos, iogurtes e coalhadas, tá? As bactérias do gênero Lactobacillus, tá? Elas são utilizadas no processo de fermentação. E também na indústria farmacêutica, tá? As bactérias, elas podem ser utilizadas para a produção de antibióticos e na síntese de hormônios, como por exemplo a insulina humana, ok? Então vocês têm aí também esses exemplos. Também elas podem ser utilizadas na fixação do nitrogênio, no controle biológico, tá? Mas também temos algumas bactérias patogênicas, né, que podem causar doenças. E temos aí aqui alguns exemplos de doenças causadas por bactérias, tanto na página 308 quanto na 309, até a página 300 e
13, nós temos, eu vou citar algumas aqui, tá? Que seria o botulismo, a cólera, a coqueluche, a disenteria bacteriana, difteria, febre tifoide, gonorreia, leptospirose, meningite, peste bubônica, pneumonia bacteriana, tuberculose, tétano, sífilis, tá? Todas essas são doenças causadas por bactérias, ok? Então eu vou ficar por aqui, tá? Se liguem no próximo vídeo, próximo capítulo. Beijinho, fiquem com Deus, façam os exercícios desse capítulo, tá bom? Beijinho e até a próxima aula.